Sejam bem-vindos a mais uma live. Estou só aguardando nosso palestrante, acho que ele está tentando o acesso aqui para a gente começar, tá bom? Sejam bem-vindos. É com prazer que estamos começando mais uma live. Hoje com o tema Conhecendo a Posturologia e suas abordagens. E teremos como convidado o nosso palestrante, Dr. Christopher Rocha. Estou só aguardando ele conseguir entrar aqui para a gente iniciar a live. Olá, queridos, sejam bem-vindos. Boa noite, queridos alunos, queridos professores que estão por Olá, aí. olá, muito boa noite. Boa noite, Christopher, seja bem-vindo. É um Obrigado. prazer tê-lo aqui conosco nessa noite para a gente falar um pouquinho sobre posturologia, né? Para a gente aprender um pouco mais sobre isso. Legal. É um prazer tê-lo aqui conosco da Uninasal. Queria que você apresentasse um pouquinho, né? Antes de você, eu vou falar um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou Heloíse Lima, sou professora do curso de fisioterapia da Uninasal. E hoje a gente está desenvolvendo essa live, né, em parceria com o curso de fisioterapia, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. E aí, Legal. Christopher, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Tudo bem, falasse sobre sua trajetória aí com a posturologia. Fica à vontade. vamos lá então. Meu nome é Christopher Rocha, sou fisioterapeuta, posturólogo, aqui do Rio Grande do Sul, né? Trabalho desde 2012 com posturologia. Eu me formei em 2007, já tenho uma jornada aí de fisioterapia. Percorri algumas trajetórias, eu sempre trabalhei muito com terapia manual, com técnicas manipulativas. Logo depois da faculdade eu fiz uma especialização em acupuntura. Então a gente vai somando conhecimentos ao longo da nossa carreira, né? Aprendizados, né? E isso tudo serve Isso. para a gente atender melhor o paciente da gente, né? A gente sempre quer somar conhecimento, aprender técnicas. Eu falo que a gente quer aprender, pegar essa caixinha de ferramentas, colocar bastante as mais variadas para poder proporcionar um melhor tratamento com o melhor resultado para o nosso paciente, né? E então Exato. A gente quer foi resolver tudo que a gente puder resolver, né? exatamente. Então foi aí que eu caí no mundo da posturologia, como eu sempre gosto de falar, aí que eu comecei a trabalhar com posturologia. Eu iniciei, logo no início eu comecei com a podoposturologia, que eu gosto sempre de falar isso, que Uhum. é diferente da posturologia, né? A podo, ela entende que a gente trata toda a postura e todos, na verdade, o sistema, né, postural através do pé, de palmilha. E a posturologia, a gente tem vários sistemas sensoriais, né? A gente vai falar disso depois, já estou me antecipando. São vários sistemas e um desses sistemas, na verdade, é o pé. Então, é um diferencial quando a gente fala de podo e quando nós falamos de posturologia, né? Então, a posturologia ela engloba também a parte da confecção de palmilha e integra o pé também como um grande mantenedor da postura, né? E não somente ele, a gente tem todos o resto da parte sensorial que participa disso. Então foi aí que eu caí num curso de podo, né? E eu vi que faltavam algumas coisas, ainda faltava, tinha mais coisa ali que devia trabalhar, ajustar a postura, não poderia ser somente o pé, né? E eu Uhum. comecei a estudar um pouco mais, fiz a formação, inclusive diretamente com o Bricô em 2013, né? E dali eu entrei para osteopatia, fiz outras formações, estive no Congresso Mundial de Posturologia, com grandes nomes aí da posturologia, tive a oportunidade de conversar um pouco com eles e assistir as palestras diretamente com eles. Então foi um caminho sem volta quando eu botei o pé no mundo da posturologia, né? Então, minha Ela te jornada, agarrou, né? Te captou. exatamente, ela é encantadora, na verdade. Então, foi aí que eu comecei e não parei mais. Então, continuo aprendendo todo dia, estudando, associando
muito com a parte sensorial, a postura tem muito a ver com a parte sensorial, né? Com neurologia. Hoje eu vejo mais a postura com uma relação muito mais direta com a parte neurológica, sensorial e respostas, que a parte somente estrutural, que a gente vê muito a postura com alguma coisa muito estática ainda se vê, né? E na verdade a postura não é nada estática, na verdade, a postura, eu gosto de dizer que a postura ela é dinâmica, então eu tenho, dentro de um dinamismo, eu tenho frações muito rápidas de posturas estáticas que geram uma postura dinâmica. Então, eu já começo a antecipar, eu sou meio assim, eu começo a falar e... Fica à vontade, o espaço é seu. E vou lá. Então, essa foi minha jornada que me encantou quando eu comecei a estudar posturologia, que foi quando eu consegui atender meus pacientes junto com as ferramentas que eu tinha, eu sempre fui muito fã da terapia manual. Isso no início do curso, meio do curso, em 2004, eu já tinha Maitland, já tinha Mulligan na época, então isso pouco se falava, era pouco difundido aqui no Brasil. A terapia manual era muito forte, eletro, né? A gente usava muito eletro. Então até os pacientes perguntavam, poxa, tu não vai usar aquele aparelho, né? Disse, não vai colocar nada em mim, vai ter só as mãos. Só as mãos, tu vai trabalhar comigo. E eu digo, sim, fica tranquilo que eu vou conseguir melhorar, né, a tua dor, retirar a tua dor com as mãos, né? Então, sempre pensando... Até hoje ainda tem esse pensamento, né, de alguns pacientes, ainda chegam nisso. Sim, eles acham... Não vai ter nem um choquinho, nem nada. Sim. Eu acho que é tudo no seu devido momento. A analgesia, ela é bem-vinda, né, pra gente fazer controle da dor, a parte do laser e a parte da termofototerapia, ela é muito bem-vinda também no controle da parte metabólica de uma inflamação, né? Mas a terapia manual ela é muito potente enquanto a gente quer reintegrar o sistema, né? Quer reintegrar e reajustar toda a parte, desde a parte mecânica, quanto a reintegração da parte neurológica, sensorial, e na osteopatia a gente fala da parte visceral também, melhorar essas relações, né? Na posturologia, a gente fala muito nisso, melhorar essas relações e reintegrar tudo isso ao sistema nervoso autônomo, né, com o sistema nervoso central, e dar uma boa homeostase, vamos dizer assim, como se a gente desse um reset do paciente da gente, para ele voltar a funcionar da maneira que ele deve funcionar, né? Uma maneira de unidade e trabalhando de uma forma, com uma homeostase do seu organismo aí, quando a gente fala de posturologia. E eu achei muito interessante isso que você falou, que me lembrou... Falhou um pouquinho, eu não sei se o pessoal que tá nos assistindo pode nos dar um feedback aí, se é aqui na minha internet ou é na sua. Aqui. Isso, vamos ver se alguém fala aí. Beleza. Mas acho que foi mesmo na hora da pausa. Eu pegando o gancho um pouquinho do que se falou, que muitas vezes quando a gente fala de posturologia, a gente pensa apenas na podoposturologia. Exatamente. Né? E é muito além, é muito, como você falou, são vários sistemas associados, né? Eu acho interessante, o pessoal está dizendo que aí falhou. Gente, nos deem só o feedback. Quem foi que deu uma travada? Foi na minha, na do Christopher? Sim, qualquer coisa reinicio aqui, eu coloco no 4G para a gente tocar nossa live. Não vai... Aqui todo mundo vai estar tranquilo. Maravilha. Então, se pensa muito como os pés, na verdade, o pé é uma grande estrela também quando a gente fala de postura ortostática, né, e equilíbrio, porque ele participa muito, mas não é só ele que participa de toda essa função postural. Então, a podo, eu falo assim, que tem uma coisa um pouquinho do brasileiro de abreviar as coisas e querer ser muito resumido. Não, então vamos trabalhar só com palmilha e a palmilha vai resolver tudo. Eu sou um apaixonado por palmilha, porque eu coloco a palmilha em grande parte dos meus pacientes, né? Mas a palmilha ela pode ser utilizada como estratégias de evolução clínica do paciente, evolução temporal do paciente. Eu posso usar ele durante uma reabilitação de um LCA, por exemplo,
onde o paciente tem menos estabilidade ou ainda não consegue fazer a extensão completa do joelho, para prevenir ou melhorar a mecânica do quadril, da sacroiliaca, da coxa femoral, da coluna, mas é momentâneo. Eu posso reabilitar um entorse, né? Eu estou fazendo a fisioterapia, né? A parte cinesiológica, até mesmo a terapia manual ou o controle da eletroterapia, né? Que a gente falou da analgesia, o controle, ou a parte também de controle de inflamações, do edema, parte inflamatória. E eu posso entrar naquele momento que o paciente não consegue ainda apoiar bem o pé, ou não quero que ele tenha ainda uma atividade ou um estiramento de determinados ligamentos ou parte muscular. Eu posso entrar com uma palmilha para melhorar a mecânica durante aquele momento e em 30 dias tirar essa palmilha. Então, eu falo que eu uso muito a palmilha como um recurso terapêutico, né, com meus pacientes. Então, isso é muito interessante a gente quebrar um pouco desse tabu quando a gente pensa em palmilhas. Palmilhas, ela é muito, às vezes, mal vista quando a gente pensa em resolução de patologias com palmilha. A palmilha, ela não resolve patologias, né? Ela não vai ser a grande salvadora ou a grande... Ela vem como adjuvante, né, para complementar tudo que está sendo feito aqui. Exatamente. E aí a gente consegue entrar também com técnicas, desde a parte com visão mecânica, por exemplo, que eu quero melhorar toda a relação, a congruência articular de um membro inferior, com a palmilha eu posso entrar com essa visão, ou eu posso entrar com informações já ativando a parte sensorial, que a gente fala de palmilhas proprioceptivas. Então, eu mal estou atuando só sobre a parte articular, realmente de uma forma bruta, que eu estou posicionando a força, por exemplo, um talos, um calcâneo, né? Eu estou ativando a parte sensorial e eu estou trabalhando sobre os músculos que vão melhorar a inversão, a eversão, né? E aí eu começo a criar todo um mapa motor e levar isso a sistema nervoso central, crio uma nova corticalização e pronto, criei uma nova estratégia de modulação daquela cadeia muscular, né, daquele trilho anatômico do paciente. Então a gente pode ter N maneiras de a gente abordar as técnicas com palmilha. Então é uma ferramenta valiosíssima, né? Desde que a gente saiba usar, né? Então, a gente tem estratégias, é a mesma coisa, eu não vou colocar eletroterapia num paciente que não tem indicação para isso, eu não vou manipular um paciente que não tem aquela indicação. Então, é saber usar a ferramenta, né? Que a gente falou, aquela caixinha que a gente tem na hora certa, né? Para apertar os parafusos corretamente. Então, eu sou um grande... apaixonado porque eu finalizo meus tratamentos, a maioria das vezes, com a contribuição da palmilha me ajudando. Eu sei que aquilo vai me trazer um bom resultado quando o paciente volta na próxima sessão. E você falou aí sobre a questão, né, da reabilitação de um entorse, por exemplo, de LCA, enfim. Quais pacientes a gente consegue ter bons aplicabilidades com a posturologia, né? Como a gente pode direcionar para quais patologias, quais áreas, enfim. Fala um pouquinho aí para a gente. Eu montei um slidezinho aqui para nós falarmos, tá? Eu acho que fica legal para a gente fazer de uma maneira didática. Eu sei que tem bastante estudantes de fisioterapia, né? Aqui, outras áreas também que, inclusive, a posturologia, ela contempla uma ação multidisciplinar. Quando a gente fala de posturologia, é muito comum na Europa nós termos oftalmologista, posturólogo, termos dentistas, posturólogos, temos podólogos, posturólogos, temos fisioterapeutas, temos médicos, educadores físicos, e todos trabalham sobre a mesma visão, né, a mesma metodologia, e aí o paciente é o beneficiado. Porque a gente tem... O corpo, ele é multidisciplinar. Eu tenho áreas que não pertencem a mim, né? Eu não vou conseguir trabalhar a parte... que não seja oculomotora do olho, por exemplo, né? Então,
A parte Uhum. da visão mais específica, eu tenho que derivar a um oftalmologista. A parte dentoclusal, que também altera o equilíbrio de cabeça e pescoço, eu preciso derivar daqui a um pouco se falta um dente no paciente, ou se aquele dente foi feito um tratamento de canal e está gerando uma informação pelo trigêmeo, né, que isso está um pouco desorganizando toda a parte de trapézio, enfim. Não adianta eu ficar alongando aquele trapézio, né, trabalhando lá aquela Se a contratura, causa, né, continua ali, a causa continua ali. Então, incomodando. eu derivo e aí depois esse paciente volta para mim e eu trato de reintegrar esse sistema com as técnicas que a gente tem dentro da posturologia. Então, eu fiz uma colinha aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Para a Fica gente tranquilo. Pode. trabalhar junto. Eu consigo, dentro da posturologia, eu tenho a possibilidade de fazer vários tratamentos, na verdade, né? Dentro da parte postural, eu não sei se enxerga bem aí, se tá legal. Dá pra ver sim. Tá, se estiver muito pequenininho, do jeito aí de... Deixa eu ver uma Pronto, coisa. agora ficou melhor. Melhor? Tá, aqui eu... É. Deixa eu... Porque como tem as cores, aí às vezes fica um Deixa eu pouquinho... tentar fazer assim uma coisa. Ótimo. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Beleza. Se enxerga bem? Tá ótimo aqui. Maravilha, então. Então, assim, se nós pensarmos na parte postural, né, eu consigo trabalhar e identificar, até mesmo de forma inicial, lá atrás, em crianças, já, parte de escoliose, né? A identificação que a gente mensura muito o pelve, né, e faz as métricas de uma perna curta real, ela é importantíssima. Grande parte da população tem uma perna curta real. Nem sempre uma perna curta real, eu gosto já de fazer algumas contribuições, porque são temas bem polêmicos sempre, tá? Então, nem sempre uma perna curta real necessita uma palmilha. A gente tem que entender se esse paciente funciona bem e até quando ele funciona bem, tendo uma perna curta mesmo que seja real. Com aquela discrepância. Então, isso aí. Né? Então, nem sempre uma discrepância é indicativo, né, diretamente uma palmilha. A gente tem que ver o quanto essa discrepância altera a parte biomecânica do paciente. Se ele consegue absorver dentro da sua biomecânica aquela discrepância, né? Ou se essa discrepância já é um indicativo aí para começar a aparecer uma artrose, uma bursite contralateral de quadril, uma dor sacroiliaca, enfim, né, uma fascite plantar. Então, isso é muito relativo. Então, tem uma variação muito grande quando a gente avalia uma perna curta real para ver se não tem outros sistemas que falham juntos, né? E quando tem essa falha entre mais sistemas é onde normalmente que aparece a perna curta gerando uma sintomática maior, tá? Então, como eu falei das palmilhas ali, eu consigo trabalhar sobre a parte proprioceptiva. Então, toda vez que eu coloco uma palmilha com visão proprioceptiva no meu paciente, eu estou atuando sobre as cadeias musculares, tá? E principalmente sobre uma coisa que a gente vai falar que hoje é sistema tônico postural, que é uma palavra para muitos não é algo familiar, né? Quando a gente fala de sistema tônico postural. Exato. Eu, na minha faculdade, eu nunca ouvi falar em sistema tônico postural, mas o sistema tônico postural eu vou entrar em detalhes com ele já já, e eu consigo promover uma redução do gasto energético, ou seja, eu trago uma menor fadiga para esse paciente poder realizar todas as suas atividades de vida diária que merecem, ou seja, que tem participação na parte de equilíbrio, né, e atenção motora. Então, quando eu tenho o meu sistema tônico postural melhor retroalimentado, eu consigo ter uma economia de energia de todo o meu organismo, tá? Já na parte ortopédica, eu consigo trabalhar praticamente todas as patologias traumato-ortopédicas que nós temos, tá? Então,
os mais variados tipos de cervicalgias, dores de cabeça, dorsalgias, lombalgias, ciatalgias, que a gente sabe que a ciatalgia, pouca culpa o ciático tem, né? Na verdade, tem outros fatores aí que fazem o ciático apresentar o sintoma. Então, hérnias de disco, reabilitações pós-cirúrgicas, a visão posturológica é muito importante, porque muitas vezes eu estou remando num tratamento, eu não evoluo o meu paciente quando eu não entendo, não faço as métricas, não vejo se ele tem uma perna curta, se ele tem um pé que não funciona bem, se ele tem uma biomecânica que não é congruente, se ele tem cicatrizes que daqui a pouco estão gerando ainda uma aferência, que a gente fala muito disso, que é cicatrizes patológicas, estão gerando então contraturas, estão gerando uma mobilidade pobre daquela área onde é que foi feito a cicatriz ainda. Então, a reabilitação pós-cirúrgica é muito importante a gente ter esse olhar posturológico. Patologias, então, podais, todas que você imaginar, a gente consegue atuar com a posturologia, né? E também, como a gente trabalha melhora de biomecânica e melhora do centro de gravidade, ou seja, os apoios do paciente em relação ao hemicorpo esquerdo e ao hemicorpo direito, eu consigo melhorar, por exemplo, a parte de patologias condrais. A gente também sabe que a parte cartilaginosa não se regenera, mas no momento que eu tiro uma compressão e que eu melhoro a mecânica daquela articulação, eu já consigo estacionar, né, a evolução daquela patologia, já reduzo a parte de edema, né, de inflamação e tudo mais, e eu já começo a reduzir a dor do paciente. Então, é super bem-vinda a posturologia também, nesse olhar nas patologias condrais. Na parte neurológica, é possível também a gente tratar transtornos neurológicos como dislexia. Mas o que tem a ver a dislexia com posturologia? Atraso escolar, transtornos de déficit de atenção, com hiperatividade. Então, o que a gente faz aqui? A gente mapeia nosso paciente e entende se tem alguns sistemas de entrada sensorial, de input sensorial que nós falamos, que possam ter o mesmo sintoma, a mesma sintomatologia, que seria um déficit de atenção, por exemplo. Então, eu posso avaliar a musculatura oculomotora do meu paciente e eu percebo que esse paciente, por exemplo, não faz uma convergência. Convergência é ficar mesmo, né? Então, por que nós fazemos uma convergência, por exemplo? A gente faz a convergência porque para fusionar, né, a visão... Para a gente ler, né, para a gente precisar. Isso. Exatamente, para fusionar, para ler e para eu não ter... o cérebro ele não consegue interpretar duas imagens ao mesmo tempo. Nós não enxergamos uma imagem num olho, outra imagem no outro. Nós fusionamos a imagem, né? E entregamos isso lá no córtex visual, somente uma formação de imagem. Uma imagem. Quando, por exemplo, o paciente, a gente não faz, simplesmente tem uma alteração no reto medial, tá? Que eu não consigo fazer a fusão da imagem, eu tenho uma visão monocular, eu já não tenho uma visão binocular. E isso altera muito o aprendizado da criança em aula. Então, elas vão muito comumente, né, por exemplo, a um médico ou um psiquiatra, enfim, e é feito um diagnóstico, às vezes errôneo, né, de síndrome de déficit de atenção e começa a tomar medicações para isso. E, na verdade, quando ele chega no nosso consultório, a gente joga o olhar, a gente bota o óculos da posturologia, né, e começa a mapear esse paciente, trabalhar sobre os sistemas, identifica, por exemplo, uma alteração ali no reto medial, que faz a adução, como você falou, eu sei que isso tem relação, então pode ser uma das, né,
relações que ele tem um baixo rendimento escolar. Então, eu conto uma historinha que é muito legal também, que assim, ó, os pacientes, principalmente dessa faixa etária de infantil, adolescente, principalmente infantil, vem muitas vezes porque a mãe está preocupada com a postura, porque o pezinho é plano, né? Tá corcundinho, ou seja, tá cifótico, né? E eu começo a conversar. Acaba descobrindo outras coisas aí. Eu começo a conversar e só, tá, mas me conta uma coisa, como é que ele tá na escola? Tá bem? Não, não tá bem. Leva bilhetinho para casa? Sim, leva bilhetinho. Mas ele dispersa muito a atenção, né? A caligrafia tá boa, eu começo já a abordar, a gente fala, eu boto o óculos da posturologia e faço um raio-x do meu paciente. Então, opa, peraí, isso aqui tem relação com o sistema oculomotor, né? Então, se tem sistema oculomotor envolvido, eu preciso avaliar. E aí também a gente já sabe que a parte visual altera posição de postura, de cabeça, de pescoço, de cifose. Cabeça, pescoço. E aí isso vai ter um reflexo lá no pé. Porque o pé, a base, ele não vai deixar eu cair para frente se eu tiver uma postura anteriorizada. Se eu tiver um centro de massa deslocado anterior, o pé entra, né, como um contrabalanço e ativa toda a cadeia posterior para me puxar para trás. Né? Então, eu me empolgo muito porque é muito mágica a posturologia. Ela começa a te trazer algumas informações assim que às vezes passa muito despercebido. E eu... Pode falar, por favor. Eu acho que quando eu estava lendo, você vê que realmente é uma abordagem muito holística, de fato, né? A gente não é aquele segmento. A gente observa vários sistemas associados, como você falou muito bem, da questão do sistema visual, mas os diversos outros, né? Que vocês geralmente avaliam, sistema vestibular, sistema podal, às vezes na pele, né? Como você falou, às vezes uma cicatriz de um evento anterior pode influenciar aí também. Eu acho muito interessante essa questão desse olhar realmente bem amplo, bem holístico mesmo. Não sei se seria muito bem a palavra correta, mas de fato, esse olhar aí do... É legal a gente falar que assim, realmente holístico quer dizer de integralidade, né? Às vezes se confunde o holístico com alguma coisa não científica. E, na verdade, a posturologia também, a gente trabalha muito com base científica, com muita neurologia, com muita biomecânica, com muita anatomia, né? Então, não dá para, às vezes, quando a gente fala holística, principalmente aqui no Brasil, a gente tem que cuidar um pouquinho para não ser confundido com algo muito... com nada científico, vamos dizer assim, né? E, na verdade, não. Então, a posturologia, assim, ela é muito holística e muito integral, né? A gente consegue integrar os sistemas e ver quem atua sobre quem. A gente pode falar um pouquinho sobre postura agora? Pode, ficar à vontade. Tá, joia, então. Como é que a gente Ou então, se você quiser falar um pouquinho sobre a avaliação, a gente tá 8h05. Ainda temos 25 minutos, mais ou menos. Tá. Eu acho que eu gosto de trazer algumas coisas que são bem, bem importantes também. Eu vou botar de novo aqui no computador e a gente faz um modelinho aula aqui, tá? Por muito tempo se falou em postura ideal, né? Não sei se a professora tá acompanhando aí, ou tá falhando a conexão. Bem? Beleza. Não, agora tá bem. Por muito tempo, inclusive Bricot, que é um grande nome, existem vários outros, né? Trouxe modelos de postura, onde se acreditou, até a década de 90, até vamos pensar, em 2010, a gente podia acreditar que existiam posturas perfeitas. Tá? Existiriam 5 posturas, onde cada postura tem uma alteração, seja aumento das curvas, hiperextensão de joelho, ou aumento da cifose, uma cabeça anteriorizada, ou retificação das curvas, ou retificação completa das curvas, né? Se entendeu que existiriam
5 posturas, dentre elas, somente uma seria ideal. Quando eu tenho uma boa relação, um ângulo, Um bom um bom alinhamento. alinhamento, né? O que acontece é que a gente, como a medicina e a ciência, ela evolui muito e ela é muito dinâmica, a gente conseguiu aprender e entender que não existe mais uma postura ideal. Isso foi uma coisa que eu trabalhei até 2016 com isso no curso. A gente trabalhava sobre padrões posturais, né? E em 2017 eu já tirei isso do curso, então a gente não falou mais em padrão postural. E realmente a gente foi de encontro, foi muito de encontro com isso, onde a gente não nos interessa mais padrões posturais. Que nos interessa congruência biomecânica e funcionalidade. Aquele padrão que nos chega, ele é funcional? Ah, perfeito, é um padrão funcional. Muito bem, então como é que eu avalio se um padrão é funcional ou não? Eu tenho testes para isso. Então, eu tenho, dentro da posturologia, eu tenho testes para ver se a biomecânica é congruente, se os receptores estão bem integrados com a postura e se esses receptores bem integrados com a postura me refletem numa boa função postural, né? Quando eu tenho falhas de algum desses receptores, normalmente eu tenho posturas que se adaptam para tentar suprir a falha de um desses receptores, né? Os receptores já vai entrar ali quem são eles. Então, quando eu tenho a falha de um desses receptores, normalmente eu tenho uma adaptação postural. Então, aí a gente pensa, poxa, adaptou para tentar suprir um padrão, né, ou um movimento que eu não conseguiria realizar. Como a gente vai continuar sempre sendo, executando funções, eu me adapto, e aí em determinado momento, sim, eu posso gerar uma dor, por quê? Não por causa da minha postura gerador, e sim porque houve falha de um dos sistemas que retroalimentam e alimentam o sistema tônico Uma postural. cascata, né? Exatamente. E um pouco eu mudei meu centro de massa, eu mudei meu padrão de postura, eu comecei a ativar um grupo muscular, eu joguei mais carga no pé, no hemicorpo esquerdo, enfim, e aí gerou uma dor, né? Não é a postura que gera dor, e sim essas adaptações por falha de sistemas posturais que vão levar isso lá em médio ou longo prazo em uma alteração, né? E essa alteração sim vai gerar uma dor no nosso paciente. Uhum. Então, a gente não fala mais de padrão postural, a gente testa a funcionalidade daquela postura. Se essa postura é funcional, beleza, a gente não mexe nela. Mas eu já digo de antemão, assim, eu trabalho com posturologia desde 2013. Eu nunca trabalhei, desde 2013, precisei me preocupar em trabalhar com melhora da estética da postura do meu paciente. Uhum. Quando eu comecei a reintegrar os sistemas para dentro, né, vamos dizer assim, com o sistema tônico postural, com o corpo do meu paciente, a postura melhorou. Eu melhorei a relação, a congruência postural. Um ombro melhora, uma cifose melhora, um deslocamento anterior ou posterior do seu centro de massa, né, melhora. Eu tenho relaxamento das tensões das cadeias musculares, eu tenho uma economia de energia, eu tenho uma melhor fluência dos líquidos e dos fluidos corporais. Então, esse paciente, ele melhora como um todo, ele melhora na postura, ele melhora no humor dele, a gente vê que o semblante dele, ele volta na outra consulta, depois de um tempo que não é... Além de acredito que uma melhora é mais duradoura, né, Christopher? Exatamente. Porque e não aquilo que se resolve em uma sessão e na outra sessão ele vem se queixando da mesma coisa. Sim, com certeza. A posturologia faz um fechamento, muitas vezes, das ferramentas que a gente tem em mão. Então, a gente manipula, a gente faz a eletro, a gente faz a quiro, a gente faz a físio, a gente faz a ósseo, e a acupuntura, enfim. E aí, quando eu fecho os receptores que fazem, quando eu reintegro eles e organizo eles, receptores que fazem parte da organização postural, eu consigo dar durabilidade para o meu tratamento. E esse paciente já não recidiva
com tanta velocidade, porque às vezes, muitas vezes, se manipula um paciente e esse paciente volta, né, 15 dias depois, 20 dias depois, meu quadril rotou outra vez, né, meu ombro baixou, estou com aquela dor de novo aqui em trapézio, né, e, poxa, isso foi uma coisa que sempre me incomodou antes de entrar na posturologia, de trabalhar, porque, poxa, mas eu fiz tudo que eu tinha, por que Que eu reincidivo? podia. Que eu fiz tudo que era, fiz liberação miofascial, fiz acupuntura, manipulei, enfim, tentei o que eu tinha em mãos e esse paciente volta depois de 15, 20 dias com aquela dor. Então, quando a gente não fecha, né, fecha que eu digo assim, não reintegra esses sistemas, o nosso tratamento sempre fica com uma ponta solta. Né? Eu não consigo fechar ele realmente. Então, a posturologia ela consegue fazer isso, sabe? Então, ela é muito importante a gente colocar ela dentro do nosso tratamento, sabe? Uhum. Deixa eu só ver aqui. Vai virar aí pro slide? Vou virar. Então, como eu estava falando aqui, a gente não pensa mais em postura ideal, a gente pensa em funcionalidade. Quando eu tenho uma funcionalidade, ok. Hoje, dificilmente, na vida moderna, nós vamos ter funcionalidade de todos os receptores, né, de todas as entradas sensoriais. Principalmente por clínica, né, por atendimento, a gente percebe que o sistema oculomotor é muito afetado. Hoje é muito celular, muito tablet, muita televisão, muito computador. Então, a gente tem uma perda da mobilidade da musculatura oculomotora, e essa perda realmente já vai gerar alterações posturais. Então, quando a gente fala de posturologia, a gente fala muito de gravidade. Tá? Eu não tenho como não relacionar que a postura é uma luta constante contra a gravidade. Né? Então, eu tenho sempre estratégias, né? Crio estratégias para me manter contra a gravidade com o menor gasto energético. A gente nunca vai se manter de pé ou sentado, que seja. Então, é por isso que a gente cruza a perna, é por isso que a gente se debruça para frente, ou é por isso que de pé eu abro meu pé, roto, aumento a minha rotação, faço o pé de pato lá, aumento a minha rotação externa, né? Ou abro minha base, ou me inclino para frente, ou paro numa perna só. Isso são estratégias para eu economizar energia, né? Então eu entro com bloqueios mecânicos, com uma postura mais cômoda, para reduzir energia, onde eu consigo, dentro do meu ajuste postural, anular, né, os vetores de força e chegar num zero, num ponto de gravidade ali. Nem sempre essa minha adaptação que eu criei para chegar no zero, ela é positiva. Eu estou me organizando. Né? Talvez a longo prazo é o que a gente falou. A longo prazo eu gere uma patologia lá na frente porque eu criei estratégias para me manter contra a gravidade com menor gasto energético. Então o corpo ele sempre vai usar a estratégia do menor esforço, que é gastar menos energia. Então eu vou me adaptar da maneira que eu acho interessante para gastar menos energia. A gente tem que pensar no músculo sempre como um sistema efetor. Né? Então, quando eu penso e o músculo ele entra com a sua parte tônica, né, para me manter contra a gravidade. Ele do nada, ele não aceita, ele não realiza função sozinho. Ele precisa de um comando. Né? Quem dá esse comando para o músculo é nosso sistema nervoso central, né, ou os nossos reflexos aí a nível medular, enfim, para eu começar a ajustar a minha postura. Você quer falar alguma coisa, professora? Não, pode continuar. Fique tranquilo. Já, então. Então, a gente sempre pensa, entende, né, dentro da posturologia, que o músculo é efetor, né, e ele vai responder através de um sistema nervoso, seja por um arco reflexo ou pelas entradas sensoriais que vão me gerar uma informação, vão retroalimentar o meu sistema e esse sistema vai devolver, então, em postura. Tá? Então, aqui daí eu começo a ter um ajuste contra a gravidade. Tá? É aqui que eu começo a ajustar a minha gravidade depois dessa
retroalimentação entre os sistemas. Muito bem. Como é que nós estamos de tempo aí? Porque eu quando começo a Vamos falar... ver. Quando eu 8h16, acho que 8 mais ou dias. menos 10, 15 minutos. Tá, Eu entrei atrás, a gente atrasou um pouquinho, tá. acho que uns 15 minutos, Joia, porque quando eu começo a falar de aproximadamente. posturologia não tem fim, então eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Tá, tranquilo. Já então. Então, a gente tem também sensores, né, ou vias que participam, então, da organização postural. Então, nós chamamos essa organização postural é o sistema tônico postural, onde eu tenho Uhum. entradas sensoriais e essas entradas sensoriais têm uma resposta tônica, né, que vão gerar uma postura em determinado momento e a longo prazo uma adaptação, ou enfim, minha postura que eu chego, me relaciono com o meio social ou no meu dia a dia. Então, nós temos alguns sistemas que a gente chama o sistema dento-oclusal, que na verdade é toda a parte mastigatória, né, dentes, faringe, laringe, esôfago, né, que seria o Uhum. sistema dento-oclusal. Temos a parte Tá. vestibular, tá? Que também nos equilibra. O vestíbulo acho que é o mais conhecido, né? Eu tenho Uhum. eu acho que eu tô com labirintite. O vestíbulo labirinto Isso. é o grande vilão muitas vezes e nem sempre ele é. Às vezes ele está só Aham. sofrendo por interferência de outros sistemas. Tem o sistema oculomotor, né? Então, que a gente sabe, uma postura sempre eu tenho uma melhor organização postural, um melhor ajuste postural, ou deveria ter, na verdade, quando eu estou com os olhos abertos. O que acontece quando eu fecho o olho? Eu tenho menor equilíbrio. Com certeza, eu tenho a influência do oculomotor que não está atuando muito bem quando eu fecho. Uhum. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho. Se eu tiver, por exemplo, uma dica que eu quero passar para o pessoal que está vendo aqui, tá? Nos assistindo, Tá. uma dica, o Coringa da noite, tá? Por exemplo, assim, se Ah. você quiser testar o sistema oculomotor, tá? Do seu paciente, tá? A gente sempre entende que o paciente com os olhos abertos, tá? Ou com óculos, ele deve enxergar melhor e se equilibrar melhor quando eu tenho a participação da visão nessa estratégia, né, de equilíbrio. Se eu fechar meus olhos e eu me equilibro melhor que com os olhos abertos, opa, eu já sei que tem um sistema aí que não está funcionando bem, né? Não está Uhum. aferenciando, não está integrando uma informação bem com o meu sistema de resposta postural. Outra coisa, a gente pode testar, às vezes, até mesmo o óculos do paciente. Se sem óculos ele se equilibra melhor, né? Opa, tá errado, então esse óculos não está fazendo o Alguma coisa tem. papel dele, né? Então, às vezes, Exato. como a gente estava conversando ali previamente, é tão óbvia a posturologia, claro que depois a gente entra nos mecanismos de neurologia, de relações anatômicas, tudo mais, respostas, mas a lógica da posturologia ela é tão óbvia que eu acho que a gente fica muito surpreso quando começa a entender os mecanismos. Não, mas isso faz muito sentido. Como eu nunca pensei nisso antes. E aí é que eu comento assim, eu acho que todo fisioterapeuta ou todo profissional da saúde deveria ter de base, né, algum conceito de posturologia na sua formação, porque isso muda Uhum. toda a visão dos tratamentos Toda a neurológicos, vida. ortopédicos, enfim, entender que existe, né, a posturologia e ela é uma ferramenta em tanto para nossos tratamentos aí. Deixa eu voltar para cá, senão eu me emociono Tá. aí e vou falando. Então, a pele também é um grande órgão sensorial, né? Ele é um sistema Isso. que tem N receptores, esses receptores aí fazem a leitura e a nossa conexão, principalmente com o mundo externo. Então, a pele ela nos faz ela nos permite vivenciar experiências, né? E aí a gente tem outras partes emocionais também que tem relação com cicatrizes, dor, coisas que também a gente poderia entrar quando a gente fala em pele, tá? Uhum. Fáscias também, obviamente. E por fim,
né, nós temos o pé, que é quem nos apoia, nos locomove, nos mantém, nos sustenta quando nós estamos em ortostase ou fazendo uma atividade dinâmica. Todas essas informações, né, elas vão ser processadas em área de córtex aí, motor, né, vão ser processadas em áreas de córtex sensorial e depois motor e ter uma resposta tônica. E aí essa resposta tônica é como eu vou ajustar a minha postura e como eu vou me representar posturalmente quando eu tenho a integração desses sistemas aí. Então, por isso que a gente sempre faz testes posturológicos para ver se essa postura ela é uma postura funcional ou não. Já não me importa o padrão postural desse paciente, e sim se é uma postura funcional. Então, eu tenho como testar dentro da posturologia se aquela postura que ele chegou lá tem a ver com o sistema dentoclusal, tem a ver com o labirinto, tem a ver com o olho, ou é uma falha do sistema podal, ou até mesmo é uma aferência do sistema na própria pele, né, que a gente fala de uma cicatriz, a cicatriz pode estar aferenciando cicatrizes patológicas, né? Então, cicatrizes que não estão, ainda seguem sinalizando lá para o teu sistema nervoso central que algo não está bem, então é como se tivesse um motorzinho ligado, e isso fadiga teu sistema nervoso central. Então, a gente tem como fazer testes, né? E a gente vai reintegrando cada pecinha ali, né? Cada sistema, né? E aí o paciente vai melhorar a sua postura depois que eu reintegro esse sistema. E o melhor de tudo, com certeza, que é o objetivo do tratamento, é a gente melhorar a queixa do paciente, né? Então, eu posso associar a técnicas manipulativas, fisioterapia, cinésio, porque eu também vou ter falhas do aparelho músculo-esquelético aqui, parte muscular, quando eu tenho por muito tempo adaptações. Então talvez esse paciente deixou de usar, por exemplo, um quadríceps, porque ele ficou muito tempo apoiado na perna contrária, então eu preciso entrar com a cinésio. Ele pode ter também uma falha de glúteo médio, e aí é onde gerou, por exemplo, uma alteração da pelve e a facete plantar. Mas essa falha de glúteo médio pode ter vindo do olho, né, onde ele mudou o seu centro de massa e usou menos, né, ativação do glúteo, por exemplo, durante a fase da marcha. Então, é muito legal que tu começa a montar o teu paciente de volta, né? E tu trabalha todas as... Não quebra-cabeça, né? Vai juntando tudo. E aí você trabalha todas as facetas dele, né? Quando você pensa de uma maneira posturológica aí. Uhum. Bom, eu fico aberto, já vai, acho que tá indo pro final, né? Já tá pertinho. Eu não sei se Acho que estamos em 8h25, acho que a gente tem ainda uns 5 minutinhos antes de encerrar. Legal. Então tá, deixa eu fazer alguns convites, então sobrou slide aqui, eu começo a falar, o tempo voa. Acho que vai ter tema para muitas outras lives, porque a gente queria conversar bem muita coisa, o nosso roteiro era enorme. E aí a gente vai se empolgando e vai ficando. Verdade, mas eu espero que o conteúdo tenha sido agradável, né? Com certeza. Eu vou pedir para a professora passar alguns links, até inclusive, que nós tivemos recentemente uma jornada de posturologia na semana passada, né? Foram 4 aulas, 8 aulas de posturologia, então a gente botou muito conteúdo ali para o pessoal. Eu vou disponibilizar os links. Eu vou disponibilizar também uma fichinha de avaliação posturológica, nem deu para a gente trabalhar ela hoje, né? Mas quem quiser fazer o download... Mas já deixa o gostinho, a gente já envia o pessoal. E daí eu vou também deixar disponível o link do Telegram que nós temos, que é o grupo da Posturologia Integrada. Ali se coloca material, a gente conversa sobre posturologia. E também aproveitar esse momento para convidar todos que eu consegui colocar a sementinha da posturologia aí hoje. Sim, né? Com certeza. Que nós estamos começando a nossa primeira formação, né, online de posturologia, tá? Então vão ser 10 semanas
de aulas ao vivo, a gente não vai fazer aulas gravadas, justamente para ter essa interação com o nosso aluno. Muito bom. Né? Fazer um curso realmente diferencial. São 10 semanas de muito conteúdo, a gente vai ensinar toda a parte da formação que eu dou presencialmente, testes posturológicos, inclusive a parte final, que é a confecção da palmilha. Então, eu vou deixar depois o link também para quem tiver interesse. As aulas começam no dia 24, tá? Então, sem ser próxima segunda na outra. E eu tenho certeza que a hora que qualquer um que está conosco aqui colocar primeiro pé no mundo da posturologia, não volta mais. Vai se apaixonar igual você. Eu sou um apaixonado. Eu acho que é uma ótima oportunidade, né? Sim, com Porque certeza. você aí no Rio Grande do Sul e a gente aqui na Paraíba, e é uma grande oportunidade aí para o pessoal fazer essas formações, imergir mesmo no mundo da posturologia, aprender um pouquinho mais com você, né? Que tem tanto a ensinar. Que isso. E que tanto conhece aí sobre a área. Acho que muitos têm muito a se enriquecer aí com esse conteúdo que você tem para oferecer. Sim. A gente vai, depois eu vou passar tudo no Instagram da fisioterapia, né? Do nosso curso. Então, quem tiver curiosidade depois, aguarda aí as nossas próximas publicações, que a gente vai estar passando tudo. Tanto a ficha de acompanhamento, né, de avaliação, exato, quanto o link do Telegram, quem quiser ingressar lá para aprender, para discutir muito com vocês e também sobre a questão da formação. Maravilha. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Quer falar alguma coisa, Christopher? Fica à vontade. Como é que a gente está de tempo? Finalzinho tem já? 8h27. Tem um pouquinho ainda. Então tá. Eu não lembro ao certo a hora que a gente começou. 8h27, 8h20, 7h30. Não, deve ter uns 5 minutinhos no máximo, eu acho. Acho que sim. Eu quero agradecer todos que se dispuseram a estar conosco aqui, principalmente você, professora. Eu abri aqui os comentários, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Ah, legal. Agradecer a você, professora, pelo convite. A gente está aí, cada um numa ponta do Brasil, praticamente, né? Mas é muito enriquecedor a gente poder fazer essa troca de conhecimento, né? E agradeço a todos que acompanharam. Convido para seguir o meu perfil, que a professora vai deixar depois disponível ali, e também o perfil da Posturologia Integrada, que a gente sempre está promovendo conteúdos, algumas jornadas, muitas vezes, né? Jornadas gratuitas, porque eu digo assim, a minha missão aqui, ao menos nessa vida, é levar a posturologia para quem eu puder. Então, porque eu consegui melhorar muito como profissional e também tive muitos... e como pessoa também, pelas relações que a posturologia me abriu. Então, uma dos agradecimentos é, por exemplo, poder estar aqui hoje com todos vocês. Então, imagina, a gente tem que agradecer. É encantador mesmo. Então, estou à disposição. Pode falar. Se alguém quiser fazer algum contato lá no Instagram, ficou ainda com alguma dúvida, né? Eu estou à disposição, com certeza, para a gente ir trocando essa ideia, e eu faço questão de deixar, fazer essa sementinha crescer aí, germinar ela, que vocês... Aí já tem gente colocando, já quero fazer o curso, amei, estão só colocando aí, vamos lá, gente. Maravilha. Que ótimo, Christopher, foi muito agora, bom. Né? Aí, já tem a oportunidade de iniciar nesse mundo. Maravilha. Nós agradecemos muito, Christopher, sua disponibilidade de estar aqui conosco, né, passando um pouquinho do seu conhecimento. É pouco tempo para tanta coisa que a gente poderia falar. Verdade. Então é um grande prazer tê-lo conosco mesmo. Muito obrigada pelo convite. Desde o início você foi sempre muito solícito, disponível. Isso. Muito obrigada mesmo. Acho que realmente você plantou a sementinha aí que bom. Então, em vários futuros fisioterapeutas e fisioterapeutas que estão por aqui. Joia. Muito obrigada. Antes da gente encerrar, também vou deixar o convite para quem está aí assistindo. No próximo dia 21 de agosto, sexta-feira da outra semana, a gente vai ter mais uma live falando sobre o método PED-Suite na reabilitação de pacientes neurológicos. Então, acompanha com a gente mais uma live aí que terá sucesso. Mais um tema muito legal da área da fisioterapia. Christopher, vamos continuar aí passando o contato para o pessoal. A gente vai marcar teu perfil e o perfil da Posturologia Integrada. Obrigado. Vamos disseminar aí o conhecimento da área. Muito obrigada. Foi um prazer estar com você aí nessa live. Joia.
Um beijo, até Beijo, a boa próxima. noite, tchau, tchau. Boa noite, até logo.